Anfíbios. Características do grupo. A maioria dos anfíbios possuem fase larval aquática, com respiração branquial, e fase adulta com respiração cutânea e pulmonar. Anfíbios não são encontrados em ambientes marinhos. Habitam meios terrestres úmidos, uma vez que suas peles necessitam ficar constantemente hidratadas para permitir a troca gasosa por elas. São heterotérmicos, ou seja, sua temperatura corporal varia de acordo com o ambiente. Ao lado temos exemplos de anfíbios. O primeiro é a rã flecha, o segundo é a salamandra e o terceiro é a cobra cega Cecília. Sistema circulatório. O coração dos anfíbios possui 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo. A circulação é dupla e incompleta, uma vez que o sangue passa 2 vezes pelo coração, e incompleta porque há a mistura do sangue venoso com o sangue arterial. Abaixo há um esquema simplificado do sistema circulatório dos anfíbios. O sangue arterial entra pelo átrio esquerdo, passa pelo ventrículo e vai para o corpo. Depois retorna como sangue venoso pelo átrio esquerdo, passa novamente pelo ventrículo e vai para os pulmões. Reprodução. A reprodução dos anfíbios ocorre de forma externa em meio aquático. Os ovos dos anfíbios são sem cascas, e as larvas nascem sem patas e com respiração branquial. Abaixo há um esquema sobre a reprodução dos sapos. Adaptações para a vida longe da água. Ocorreu o desenvolvimento da coluna vertebral, fortalecimento ósseo e muscular para a sustentação do corpo fora do ambiente aquático. Adaptação dos pulmões para a respiração do oxigênio atmosférico. Comparando peixes e anfíbios. Tanto peixes como anfíbios dependem da água para se reproduzir. Ambas as classes espécies suas células germinativas na água e, para que alguns indivíduos sobrevivam, é necessária uma grande produção desse tipo de célula. A circulação de um anfíbio é mais eficiente que a de um peixe, pois há uma mistura menor entre o sangue venoso e arterial, o que proporciona maior oxigenação do sangue e, consequentemente, uma maior capacidade energética, ainda que não seja suficiente para permitir que os anfíbios sejam animais homeotérmicos. A respiração dos peixes, em sua maioria, é unicamente branquial. Ainda assim, há peixes que possuem pulmão rudimentar, a exemplo da piramboia na foto abaixo. Anfíbios em sua fase larval apresentam respiração branquial e, quando adultos, apresentam respiração pulmonar e cutânea. Mas há exceções, como o axolote, espécie de anfíbio ainda possui brânquias durante a fase adulta. Peixes possuem nadadeiras adequadas para o ambiente aquático em que vivem, mar, lago, rio ou oceanos. Anfíbios possuem nadadeiras em sua fase larval e, quando concluem o processo de crescimento, as nadadeiras dão lugar a patas. Ao lado há um esquema de desenvolvimento dos anfíbios. Apesar dos anfíbios serem dependentes da água para respirar e se reproduzir, é uma dependência menor em relação à classe dos peixes, uma vez que conseguem passar um tempo maior distante da água a passo para um peixe, isso significa a morte. Ao lado, há fotos de peixes mortos na beira de uma praia e de um sapo em terra seca. Contudo, para conseguir habitar novos ambientes e mais distantes da água, surgiram mais modificações que permitiram esse organismo se proliferar e um dia cobrirem todo o planeta. Essas criaturas são conhecidas como os répteis. As características dessa classe são a pele seca com células superficiais ricas em queratina, protegendo o animal contra desidratação. Eles podem apresentar escamas, placas ou também carapaças. Eles também são heterotérmos, assim como os peixes e anfíbios. Nas imagens ao lado do texto, alguns representantes da classe dos répteis, uma tartaruga, crocodilos, um lagarto e uma serpente. Respiração e sistema circulatório dos répteis. Sua respiração é exclusivamente pulmonar. Os répteis possuem em seu coração 2 átrios e um ventrículo, e esse parcialmente dividido, apresentando um septo, exceto a ordem dos crocodilianos, que possuem 2 ventrículos. O sangue arterial e o sangue venoso ainda se misturam no coração. Ao lado do texto, uma imagem esquematizando a circulação da maioria dos répteis. Crocodilianos. Trata-se de uma ordem dentro da classe dos répteis que compreende os crocodilos, jacarés e gaviais. Diferentemente dos demais répteis, os crocodilianos possuem 2 ventrículos, apresentando 4 cavidades no coração,
apesar de ainda assim os tipos de sangue venoso e arterial se misturarem nas artérias aorta e pulmonar. Isso indica uma maior diferenciação em relação aos demais répteis. Reprodução dos répteis. A fecundação dos répteis é interna. Isso significa que o macho solta seus gametas dentro da fêmea. Os ovos produzidos no interior da fêmea possuem cascas rígidas e são colocados em terra. Então a reprodução dos répteis não depende da presença de água. Abaixo do texto, uma imagem mostrando a estrutura interna de um ovo de réptil. Ainda há os répteis que guardam os ovos até o momento em que os filhotes vão nascer, espécies que são chamadas de vivíparas. É o caso de algumas cobras, como a jiboia. Comparando répteis e anfíbios. Os pulmões mais... Comparando répteis e anfíbios. Os pulmões mais desenvolvidos dos répteis permitiram a respiração exclusivamente pulmonar. A pele coberta por queratina evita a desidratação, de modo que o animal possa viver exclusivamente em ambiente terrestre. A fecundação interna e os ovos com cascas rígidas tornaram desnecessária a presença de água durante a reprodução, uma vez que não há perda dos gametas e de embriões por desidratação. Comparando a circulação das três classes. Os peixes apresentam uma circulação incompleta, em que há uma grande mistura entre sangue arterial e venoso, e possuem um átrio e um ventrículo. Os anfíbios apresentam uma circulação incompleta, em que há uma mistura menor em relação aos peixes entre sangue arterial e venoso, e possuem 2 átrios e um ventrículo. Os répteis apresentam também uma circulação incompleta, em que há uma mistura menor em relação aos anfíbios entre sangue arterial e venoso, e a maioria deles possuem 2 átrios e um ventrículo no coração. Comparando a respiração das três classes. Os peixes apresentam respiração branquial e às vezes pulmonar. Os anfíbios apresentam respiração pulmonar e cutânea, e apresentam respiração branquial na fase larval. Os répteis apresentam respiração apenas pulmonar. Comparando a respiração das três classes. Os peixes apresentam ovos geralmente dispersos no meio aquático. Os anfíbios apresentam geralmente ovos gelatinosos dispersos no ambiente. Já os répteis apresentam ovos com casca cálcica. Comparando a locomoção das três classes. Os peixes possuem nadadeiras adequadas ao meio aquático. Os anfíbios possuem ou não patas e possuem nadadeiras na fase larval. Os répteis possuem ou não patas. Evolução de peixe a réptil. Abaixo, a figura mostra as alterações que ocorreram nos ossos das nadadeiras dos peixes até chegarmos aos anfíbios pré-históricos. Apesar dos répteis serem animais preferencialmente terrestres, existiram muitos répteis na era mesozoica, que são um elo entre os anfíbios primitivos e os répteis exclusivamente terrestres. Alguns exemplos de répteis mesozoicos que eram dependentes da água, mas continuaram a avançar para o continente, são os da figura ao lado do texto. Abaixo do texto está um cladograma mostrando a sequência das classes analisadas nessa apresentação, com as respectivas evoluções que possibilitaram a sua diferenciação, como o surgimento de vértebras para os peixes, a locomoção terrestre para os anfíbios e o desenvolvimento de ovo amniótico para os répteis. Conclusão. Essas três classes, peixes, anfíbios e répteis, estão intimamente ligadas e marcam principalmente a transição do ambiente de vida aquático para o terrestre dos animais. Mais tarde, eles terão sido intermediários no processo de evolução do primeiro ancestral até a espécie humana.